casais, com família, antes mesmo de nós termos nos casado. Então é algo que não escolhemos, mas que Deus assim escolheu e colocou na nossa vida esse projeto de trabalhar com casais. E quando a gente ainda estava namorando e noivos, lembro que a gente tentava salvar alguns casamentos, e um episódio muito interessante, dando essa introdução, foi de uma residente de medicina, onde a Benusa trabalhava no Hospital Evangélico lá em Curitiba, e ela estava tendo problemas no casamento, e a gente não sabia como ajudar. E levamos aí um CD do Nelson Ned, que tinha uma mensagem no finalzinho do CD, e assim a gente leu aquela mensagem que dizia que ninguém faz ninguém feliz, porque pessoas imperfeitas não têm essa capacidade de fazer o outro feliz, e que a nossa felicidade estava naquele que é perfeito, que é Deus, que é Jesus Cristo. E a gente leu aquele poema no final do CD dele, aquela historinha, para tentar ajudar aquele casal. E aí a nossa vida, ela foi se desenvolvendo ao longo do ministério e também das atividades que nós temos, né? E queria também que a Benusa falasse um pouquinho, né? Porque ela é a peça fundamental daquilo que nós vamos, né, falar para vocês hoje. Então, hoje nós coordenamos o Ministério de Casais, né, lá da Igreja Batista Betel, e ele é um ministério que chama Farol da Família, né, que a gente entende que cada lar foi levantado para ser um farol na sua cidade, na sua vizinhança, como uma família que é referência. A gente cuida desse ministério, a gente faz alguns encontros de casais que duram o final de semana todo, e quando a gente vai para esses encontros de casais, a gente sempre comenta que as mulheres especialmente têm uma expectativa muito grande do casamento, porque a gente assiste aqueles contos de fadas, né? E as histórias sempre terminam assim: e viveram felizes para sempre. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, porque quando eles dizem isso, aquele casal vai embora para a lua de mel e aí eles cortam aquela história. Essa sempre é o escopo dessas histórias, viveram felizes para sempre. Eu digo que eles fazem isso porque ninguém tem coragem de mostrar o transtorno que é voltar da lua de mel, uma mala cheia de roupa suja, às vezes sem a máquina de lavar roupa estar bem instalada, a luz não está funcionando direito, e não tem lugar para estender tudo aquilo de roupa, e ali começam, né, as dificuldades depois da lua de mel, porque são duas pessoas que vieram de criações diferentes, educação diferente, e a gente tem aquele sonho: eu vou encontrar a minha metade da laranja. Só que quando eu encontro uma laranja inteira, são duas laranjas inteiras, e às vezes uma é mais azeda que a outra. Precisa espremer, fazer virar um suco, adoçar, para que a gente consiga tomar uma limonada. Mas a gente não se prepara para isso no casamento. A gente vai para o casamento sem se preparar. A gente estuda a vida toda, a gente se prepara para muitas coisas na nossa vida, mas a gente não se prepara para esse retorno da lua de mel, para essa laranja, se ela está um pouquinho ácida, se não está, e isso gera uma crise quando a gente retorna para o casamento. Bom, nós estamos aqui, eu imagino que algumas pessoas já têm uma caminhada juntos, de alguns anos, né, como casais. E quem tem mais de 30 anos aí puder levantar a mão aí, olha que bênção, parabéns, olha, mais que vencedores em Cristo Jesus, que coisa linda, né? Aí de 20 a 30, quem, né, tem de 20 a 30 anos? Olha, bênção, Deus abençoe, parabéns, já estão nessa jornada há um bom tempo. Quem tem até 10 anos aí, né, o restante então. Bênção, Deus abençoe, né? Quem tem menos de um ano aí? Olha aí! Então nessa tentativa aí, então, né, acredito ainda que dá certo. Olha aí que bênção. A roupa não está bem instalada. Então,
casamento, ele é feito para dar certo, a gente que atrapalha. E eu queria dizer para vocês que a única credencial que a gente tem aqui para falar para casais é porque a gente ainda está nessa batalha. E eu sempre falo para minha esposa que, olha, um dia eu vou chegar lá, eu vou melhorar, uma hora vai dar certo. A minha nota aí, não sei se chegou no 7, mas eu sempre estou, né, colocando expectativas que eu possa ser melhor. E eu tenho surpreendido de uma maneira positiva. Acredito eu que algumas vezes ela fala, puxa, Deus existe mesmo, porque esse homem está melhorando. Oi? A máquina está funcionando. Isso é uma das coisas muito importantes, porque justamente vem de encontro às linguagens do amor. Né? Vocês já ouviram falar nas linguagens do amor ou não? Então, as linguagens do amor, quando a linguagem do amor é serviço, esse é um problema muito sério, porque eu vim de uma família onde minha mãe fazia tudo. Ela se desdobrava e ela tinha aquele perfil de mãe que olha para o filho e fala, não, fique tranquilo, deixa que eu faço. E mesmo na mesa, não, eu vou pegar o talher, fazia tudo, queria agradar os filhos sempre, até hoje é assim. Então eu entrei de repente no casamento com essa expectativa de que a esposa faz tudo, porque minha mãe fazia tudo. De repente chegou no sábado, final de semana, olha, vamos estender a roupa no varal, e eu já me assustei. Misericórdia, que é isso? A minha mãe sempre fez tudo, e muitas vezes com ajuda. Meu pai financiava a ajuda lá em casa, não tinha esse problema. De repente ela veio me assustando. E aí eu fui tendo que me adaptar, me aperfeiçoar, para inclusive entender a linguagem do amor dela, que é a linguagem de serviço. E ela também não entendia nada desse negócio de, toque, né, que é uma das linguagens do amor, que são 5. E aí eu ficava esperando aquele cafuné, e ficava tempo ali, nada rolava, nada acontecia. E aí eu ficava me amargurando, quando que ela vai passar um tempo me alisando, quando que isso vai acontecer? E não dava certo, porque a gente veio para o casamento assim. E o casamento é um desencadear numa crise, é um negócio complexo, e a gente começa a se frustrar com o tempo. Então, a gente sabe que muitas vezes, se a gente não busca ajuda, se a gente não vai atrás de entender o que não está funcionando, a gente passa todo esse tempo frustrado. E é muito importante a gente buscar essa ajuda, esse entendimento, a gente entender o que Deus tem para nós. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que o casamento também, ele é mais espiritual do que a gente imagina. Então, quando a gente não entende a perspectiva espiritual dentro do relacionamento conjugal, a gente já sai perdendo, porque é uma batalha, e é uma batalha espiritual. Então, a gente precisa estar buscando isso, a nossa espiritualidade, porque eu entendo que o casamento e para a família, o projeto que Deus tem para nós, é um balão de ensaio daquilo que nós temos lá no céu, daquilo que Deus está fazendo conosco para um dia nós estarmos lá com o Senhor. Então a gente se aperfeiçoa, é que nem igreja, não tem como a gente se aperfeiçoar como cristão se a gente estiver aqui, se a gente não estiver esbarrando nas pessoas, se a gente não estiver nos relacionando, se a gente não pegar pessoas difíceis pela frente, a gente não pode falar que ama, porque como é que a gente vai amar a Deus se a gente não ama as pessoas? Nosso relacionamento com Deus, ele passa pelas pessoas. E aí, é um grande desafio para nós. Por isso que essa comunhão, especialmente a igreja é reflexo da família, na expressão do amor que a gente tem dentro da nossa casa, com os nossos filhos, é reflexo, é continuidade. A igreja é isso, é comunhão. E aí eu queria, perfeito, passando aqui já a bola aqui para minha querida esposa. Então, eu e o Randy temos 27 anos de casado, nós temos 3 filhos, a Isabela tem 26, o Otávio 23 e a Heloísa vai fazer 21 na próxima semana. E a Isabela já está formada, ela se formou em medicina, veio trabalhar aqui na cidade pela oração da mãe, porque ela não queria voltar para cá. E o Otávio está se formando agora em julho, ele vai ser engenheiro agrônomo, e a Heloísa está fazendo medicina veterinária.
Eu e o Randy, a gente vem de realidades totalmente diferentes. Eu sou filha de um lar separado, e se eu precisasse definir em uma palavra, assim, a minha história, seria uma história de rejeição. O meu pai, a gente em casa achava que estava tudo bem, até que eu tinha 7 anos, e um dia a casa caiu. Eles tiveram uma briga muito feia, e meu pai falou, junte as coisas de vocês, que eu estou levando vocês para Minas. Eu morava em São Paulo, e a minha família, a família da minha mãe e do meu pai eram de Minas, então eles iam levar a gente para devolver a gente lá para os meus avós, né? No dia seguinte, eles tinham feito as pazes, e a gente nem entendia direito isso ainda, mas nunca mais foi a mesma coisa depois daquele dia. Então, eu tinha 7 anos, e meus pais tiveram uma separação muito longa, muito dolorosa, de muitas traições, e eles só foram terminar de se separar quando eu já tinha 18 anos. Então, durante esses 11 anos, foi uma situação muito difícil, onde a gente vivia assim. Uma época, meu pai estava em casa e minha mãe queria que a gente honrasse ele como o líder da família. E na semana seguinte, ele já não estava mais em casa e nós éramos proibidos de vê-lo. Então, isso era muito difícil. Meu pai, de vez em quando, subia no apartamento no prédio que a gente morava, e deixava pendurado uma sacolinha de mercado com o meu chocolate preferido, que era aquela barra da Garoto, com passas e castanha de caju, para dizer, eu existo, estou aqui ainda. Mas isso aconteceram algumas vezes, mas ele nunca foi um pai presente. Então, lá em casa, tudo que precisava ser resolvido era resolvido pelas mulheres. E o Randy, ele vem de uma família completamente tradicional, onde o seu Raul cuidava de todas as coisas para que a dona Eda pudesse cuidar das crianças, cuidar dos filhos. E lá, tudo girava em torno do homem. E quando nós nos conhecemos, apesar de nos amarmos muito, a gente se bicou demais, porque eu resolvia sozinha. Você perguntou da máquina de lavar roupa? Teve um dia que a minha máquina deu problema, começou a dar um curtozinho, eu abri a tomada, arrumei, nessa época o Randy trabalhava na prefeitura, arrumei aquela tomada e tal, o Randy chegou para almoçar e ele falou assim, não acredito que você está mexendo com isso, você tinha que ter me esperado, eu ia fazer isso para você, tipo, eu ia ser o seu protetor. Eu falei, então termina aí, precisava só girar o parafuso. Ele girou o parafuso e ligou a tomada, numa tomada 220, e queimou a máquina. Né? Lembra disso? Lembra? Eu esquecer, né? Esquecer, mas agora... Então, essa acomodação de vidas totalmente diferentes, um dia ele chegou para mim e disse assim, nossa, eu chego aqui, você às vezes está estressado, eu sempre trabalhei, depois que a gente se casou, ele brincava assim, ele falava para mim assim, a gente casando, você pode continuar trabalhando, mas a hora que vierem os filhos, aí você vai deixar de trabalhar. E isso nunca aconteceu, os filhos já saíram de casa e tudo. Minha mãe não era muito amiga minha. Chegou um dia para ele e falou, a Benusa gosta muito de trabalhar, não deixa ela parar de trabalhar. E ele acreditou nisso. E eu tô nessa vida até hoje. Mas aí a gente aprende, as mulheres aprendem, sentadas na frente daqueles filmes de príncipe, que elas vão ter uma profissão e que os maridos vão chegar em casa e fazer aquele macarrão com molho branco, né, e tal. Só que eles não sentam os homens para verem os mesmos filmes de amor. Eles sentam os homens para ver filmes de guerra, onde eles são fortes e tal. E a gente cria aquela expectativa do caso, de que a gente vai ter divisão de trabalho, que ele vai chegar em casa, ver uma coisa que precisa ser feita e fazer. E às vezes a gente não tem isso na realidade, né? E aí a gente precisa saber trabalhar. Um dia ele chegou para mim e falou, puxa, você não... Eu falei, vamos fazer um acordo. Você me dá 2 empregadas, né? Eu tinha 3 filhos, trabalhava o dia inteiro. Você me dá 2 empregadas, porque a sua mãe tinha 4. E quando você chegar do trabalho, eu vou estar lá no portão, esperando você com o teu chinelo, para fazer uma massagem nos teus pés e já tirar os teus sapatos lá no portão. Não deu certo. Não deu certo. Vou deixar você falar. Mas é o desafio do casamento, e essa é a realidade. Então, as expectativas são muito diferentes, a gente tem cabeças diferentes, e é o desencadear de uma crise mesmo. Não é fácil, mas a questão é que foi feito para dar certo. E aprender
conviver dentro dessa realidade, dentro desse desafio, é aprender a amar, porque a gente acaba sendo desafiado a amar alguém que não concorda com a gente, alguém que muitas vezes está mostrando a realidade nua e crua, porque a esposa, ela apresenta todos os meses na TPM a realidade nua e crua. Então ela chega e fala a real. Olha, você não fez isso, não fez aquilo, ou esqueceu aquilo outro, etc. E a gente brinca, né, que essa discussão, né, que acontece, essa oportunidade que acontece, pelo menos na TPM, quando a mulher ela se inflama às vezes e ela coloca uma realidade dos problemas do casamento, é para realmente ser tratado. E a gente brinca, a esposa sempre tem razão, mas o homem, ele é a parte mais forte, né? Ou deveria entender que ele é a parte mais forte, e a gente vive num mundo aí onde as coisas, elas estão sendo deturpadas e muitos relacionamentos, eles não acontecem como deveriam, porque há muita inversão daquilo que é o projeto de Deus, daquilo que Deus fez, os valores que Deus tem para o casamento. Então é um grande desafio. E eu queria, né, discorrer, né, sobre isso e pontuar algumas coisas. Marcos, palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo 8 e 9, né, ele diz que nós nos tornamos uma só carne. E o pastor Cleudo pode ler para nós aí, por gentileza, pastor? Marcos 10, 8 e 9. Se o senhor puder fazer a gentileza, pastor. Marcos 10. 7, 8 e 9. 10, 8 e 9. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém, amém. Eu queria que nós colocássemos em pé, eu gostaria de fazer uma oração. Segura na mão aí da sua esposa. Infelizmente o pastor Cleber vai ficar com a mão abanando, né? Mas segura aí firme na mão da sua esposa. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade, te louvar, Senhor, por esta igreja, por este ministério. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, que o Teu Espírito Santo traga mesmo, Senhor, as nossas vidas. Pai, esse aperfeiçoamento que vem do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do conhecimento da Tua palavra, Senhor, do reflexo, Senhor, da Tua glória em nós, Deus, em nome de Jesus. Nós andamos na luz, Pai, e as trevas se dissipam. Pai, nós queremos andar no Senhor sempre, em toda e qualquer circunstância, e apresentamos o nosso coração, as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa família diante do Senhor. Fala conosco, Pai, nos instrui, Pai, que o Senhor venha realmente a nos moldar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Então, gente, é esse desafio, né? A gente poderia falar muito sobre a nossa realidade, mas o fato é que meu casamento tinha tudo para não dar certo, pessoas extremamente diferentes, distintas, de educação, de temperamento, de realidades muito diferentes. Então a gente só está aqui pela misericórdia de Deus. E quando nós iniciamos o nosso namoro, eu enrolei bastante essa moça aqui, foram 7 anos de namoro, enrolando e tal, não tinha dinheiro, etc. E assim a gente foi levando um namoro sem propósito. O namoro a gente entende que é para casar. Então hoje a gente chega para os filhos e fala, olha, você namora para casar, então não vai passar tempo com ninguém, não vai passar tempo com nenhuma moça, e moça também não é distração. Então eu estava nesse problema até que a gente resolveu se casar, e aí buscamos ajuda. Então buscamos ajuda, bom, então vamos nos casar. E aí, vamos casar como? Vamos buscar ajuda da igreja. E aí
vai atrás de um pastor ora, pastor unge, a gente fala, nós precisamos de Deus na nossa vida, e iniciamos essa jornada com Deus. E aí fomos de lua de mel, coisa linda, e voltamos para o nosso relacionamento, e aí vem com essas coisas de colocar roupa no varal, e um monte de situações que era só decepção na minha vida, e ela queria conversar sobre relacionamento, e eu não estava acostumado, eu não sabia dialogar, eu não sabia expor, né, quem eu era, o que eu sentia. E antes de casar, meu pai chegou para mim e falou assim: filho, né, você vai casar, né? Daí ele contou uma história de um antigo chefe dele, né? Ele falou: olha, eu quando fui casar, comuniquei o meu chefe que eu ia casar e precisava de alguns dias, e ele falou para mim: olha, Raul, você tem o resto da vida para se arrepender. E aí ele veio e falou isso para mim. Eu falei: como assim? Estou apaixonado, eu amo, né? Eu quero entrar nesse negócio aí, porque eu sei agora que eu quero me casar, estou convicto. Então ele falou outra coisa para mim, e foi uma coisa que diferiu dos demais filhos, que nós somos em 4 irmãos, tem uma irmã que é a caçula. Ele falou assim: olha, filho, numa mulher não se bate nem com uma flor. E eu não entendi bem aquilo, eu fiquei assim, até irritado. Falei: não tem coisa melhor para falar para mim? Eu achei que ele ia falar uma frase de efeito, uma coisa, um poema, uma coisa mais bonita, mas eu estranhei aquilo. E passado muitos anos, eu perguntei para os meus irmãos: meu pai não falou isso para vocês? Ele falou: não falou não. O meu pai me conhecia meu temperamento. Eu era às vezes esquentado, agia, né, no calor, às vezes, né, da situação. Ele me conhecia e falou isso para mim. E aí eu entro no casamento, eu nunca encostei a mão na minha esposa, mas eu dei muito murro em parede. Talvez alguém se identifique comigo, porque eu descontava na parede, dava murro na parede a ponto de machucar minha mão, porque eu não sabia dialogar com a minha esposa. E ela falava, e eu virava uma panela de pressão, e eu tinha que sair dali e descontar em algum lugar, e eu ia descontar na parede. E assim nós iniciamos a nossa jornada. E aí vem os filhos, vem as situações diversas, e os problemas, eles só aumentam quando a gente não, né, tem esse entendimento do que é o casamento. E a palavra do Senhor aqui nos diz que nós nos tornamos uma só carne. Então o marido, a esposa, tem que entender que existe unidade. Quando eu aconselho casais, eu falo assim: olha, vocês têm que andar em unidade, vocês são um só. Então se vocês estão divergindo, se vocês estão discutindo, já é um problema, porque vocês precisam entrar num consenso. O que é um consenso? Olha, precisa dialogar, precisa debater o assunto com muita tranquilidade, com argumentação. As mulheres sabem argumentar muito melhor, mas alguém precisa tomar a decisão, né, e enfrentar essa responsabilidade. E quando a decisão é tomada, eu falo para os casais assim: olha, vocês estão em unidade, tomaram a decisão, vocês vão juntos. Se a decisão ela não for correta, né, se vocês estão indo em direção ao precipício, vocês têm que ir juntos para o precipício. Vocês vão lá cair, né, no precipício. Vocês estão remando, né, contra ou a favor da cachoeira, vocês vão cair lá na cachoeira, né? A questão é que tem que andar juntos. E um grande problema que eu vejo as situações aí entre os casais é em relação aos filhos, porque um quer educar de um jeito, outro quer do outro, e principalmente filha mulher consegue, né, trabalhar muito às vezes a cabeça do pai, o pai quer proteger a filha da mãe, e aí vem os problemas nos casais, porque não estão em unidade. E sempre aquela coisa, quando os filhos pedem para sair, né, fala com um, fala com o outro, então é aquela mesma história. E normalmente sobra para o pai dizer um não, né, em algumas situações. Então, ou de repente, quando se trata das filhas, é a mãe que tem que dizer um não, e aí um fica de bonzinho e o outro fica de malzinho na história, e vem os problemas. Então é sempre unidade, isso é muito sério, tem que tomar esse cuidado, conversa antes, vem, pensa, avalia, é não, os dois têm a mesma posição, e aí se resolve dentro dessa unidade, aí é tranquilo. A mulher, ela tem
percepção extraordinária dada por Deus, que ela consegue ver as coisas antes que elas aconteçam. Então a mulher, né, no Espírito Santo, a mulher quando busca Deus, ela tem esse sexto sentido dado por Deus, essa habilidade, e ela ajuda o marido na tomada de decisões. Então o marido precisa aprender a ouvir a esposa, ele tem que estar ligado, ela falou alguma coisa, capta, né, fica ligado, opa, peraí, isso é importante. É que nem aquela pessoa que fala, vai chover, você já tem que estar com o guarda-chuva. Vai chover hoje, você já lembra do guarda-chuva e leva o guarda-chuva com você. Quando a mulher fala, olha, vai chover, fique esperto, porque vai cair água e você tem que estar preparado para isso. Normalmente o marido, ele acaba se distraindo. E se distraindo, ele não deu ouvido para a mulher, ele acaba fazendo, ele quer resolver o problema. E ele vai tomando peito, resolvendo e não ouve. Então isso é um problema sério, grave, que acaba gerando dificuldades na solução dos problemas, nos desafios da vida, nos reflexos que isso tem na vida do casal e especialmente da família. Então, uma só carne é essa unidade. E essa unidade, ela se reflete em corpo, alma e espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Uma coisa interessante que a gente percebe também em alguns casais, principalmente os casais mais jovens, essa juventude que está entrando no casamento, que nem mais acredita em casamento, se junta, né, entende que o casamento não deu certo com esse, com aquele, começa a ver tantas situações, eles já acham que é só se juntar e vão ver o que dá e assim vão levando a vida. Isso é um problema grave que nós estamos enfrentando na sociedade hoje. Além do que é a inversão de papéis, misericórdia. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, uma pessoa que trabalha conosco, e é uma pessoa, né, humilde, uma pessoa simples, e ela falando lá da realidade da cidade dela, que é lá em Reserva, e ela vem de Reserva, trabalha conosco ali em Tibagi. E ela estava falando assim, olha, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas os homens estão ficando tudo em casa e as mulheres estão enfrentando o mercado de trabalho, seja para trabalhar em serraria, trabalhar em serviço pesado e tal. E a gente percebe esses referenciais na vida do homem, na masculinidade do homem, sendo deturpados, né, e sendo minados, e às vezes as mulheres estão encarando, estão indo para a luta, e o homem às vezes ele está se intimidando, ele está ficando na dele, e essa juventude, essa geração mais jovem está se frustrando, porque a mulher não consegue ver no homem aquele batalhador referencial, né? E o homem não consegue muitas vezes identificar na mulher alguém que ele possa proteger, que ele possa, né? Então, muitas famílias disfuncionais e gerado problemas sérios na sociedade, e os grandes desafios que depois vêm nos filhos, né? Sem o referencial. Então, é uma coisa assim grave que a gente tem que enfrentar hoje com os nossos filhos. Qual que é o referencial? Né? O que a gente vai poder ensinar para eles em relação aos papéis, aquilo que a gente assume de responsabilidades, né, na posição do homem, porque o homem, ele tem essa responsabilidade como cabeça, como líder da sua casa, como o sacerdote do seu lar. E a questão, né, da liderança espiritual. Quem é que chega lá no domingo e fala, olha, vamos para a igreja? Será que é a esposa ou é o marido? Quem deveria ser? Porque nós sabemos que a realidade espiritual dos filhos, quando a mãe ela se posiciona, é uma. Mas quando o pai se posiciona em relação à realidade espiritual, vamos para a igreja, vamos cultuar a Deus. Quando o homem tem essa posição firme em Deus, muda completamente a situação dos filhos. Eles têm no pai esse referencial do sacerdócio, e aí eles realmente entendem que precisam ir para a igreja, e aí eles entendem que eles precisam se submeter, né, a Cristo. Aí vem para a igreja, participa da igreja, começa a buscar o Senhor, mas muitas vezes não é assim que está acontecendo, e a gente precisa rever, né, precisa se posicionar e entender que quando, né, Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele se levanta de uma maneira assim intensa, né, contra o projeto da família, é porque realmente a família
ela vai definir as próximas gerações. Ela vai definir o que vai acontecer na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. E por isso que Satanás tem, de uma maneira assim, muito sutil, seja, né, naquilo que nos envolve, seja nos parâmetros do mundo, né, quando a gente vê a influência dos filmes. Quando a gente assistia antigamente os filmes, a gente tinha lá de Hollywood, era muito notório que eles ditavam um padrão. O rapaz estava lá numa festa, conhecia a menina e ele já ia direto para a cama com aquela menina. E dali já morava junto e não passava pelo processo, né, que a gente entende que é uma definição do que é o casamento, né, diante do Senhor, diante da sociedade. Então o sexo era livre, o sexo era uma coisa assim, sem compromisso. E isso gerou problemas daí nas gerações subsequentes. Então, parece coisa tão retrógrada, né, quando a gente fala sobre essas questões hoje, porque aí é coisa assim, muito liberal, parece assim uma coisa muito retrógrada, mas a gente vê as consequências hoje dentro da sociedade e é muito sério isso acaba refletindo muito, né, porque é uma definição, quando a gente fala assim, eu assumo, né, essa mulher como minha esposa, eu tomo essa posição diante de Deus e diante da sociedade, é algo que a gente precisa fazer, né? Eu tenho algumas experiências dentro do meu lar, né? E todas as experiências com os meus filhos, eu tenho experiências de sucesso e tenho experiências de fracasso. E todos eles começaram o namoro assim, sem olhar algumas questões, sem avaliar direito algumas perspectivas dentro do relacionamento. E todas elas eu precisei pontuar algumas coisas e o que eu falava aconteceu, né? Então, minha filha mais velha começou a namorar lá na Argentina, com 18 anos de idade, começou a estudar lá em Buenos Aires, queria fazer o curso lá, e começou a se envolver com um rapaz, eu nem sabia que ela estava namorando. Aí eu e minha esposa pegamos o carro, rodamos 2.000 quilômetros, revezando, sem parar em lugar nenhum, sem dormir em lugar nenhum, preocupados, porque a gente não sabia que ela estava namorando. E quando ela iniciou o namoro, a gente não sabia, a gente imaginou, bom, daqui a pouco já estão morando juntos, já estão casados, a gente nem está sabendo. E que nós fizemos, né, essa viagem assim, né, muito preocupados. Bom, aí vai conversar com o candidato a futuro marido. Vamos sentar lá na sala e tal. Então, eu sei que vocês estão namorando, eu nem estava sabendo que vocês estavam namorando, e eu tenho algumas perspectivas em relação ao namoro, gostaria de tratar o assunto com vocês. Eu entendo que o namoro é para casar, né? Eu tenho um sonho, que eu não sei se é o sonho da minha filha, que é casar minha filha virgem. E eu não sei se ela vai querer ou não, mas eu gostaria de realizar o casamento. E aí o rapaz, ele fala assim, não, ela ainda é virgem, né? Ela ainda é virgem. E eu me assustei naquela hora, falei, meu Deus, que balde de água fria, porque se ainda é sinal de que logo ele está bastante animado com a perspectiva, né, de avançar o sinal em relação ao namoro. E aí ele olha para mim e falou, não, da minha parte, tudo bem você realizar o casamento, afinal de contas você é uma autoridade espiritual. Eu nunca sonhei em ser pastor, sério, eu nunca sonhei, assim, não foi um projeto de vida, eu sou engenheiro florestal, né, eu trabalhei 8 anos na Clabin e tal, e de repente Deus me chamou para o ministério, né, e o pastor Cleber conhece bem a minha história, eu não sonhei em ser pastor, Deus me chamou, e eu ia para o meu trabalho, olhava para o meu computador e pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? E Deus, né, trabalhei na prefeitura com o Josemir, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Até que eu entendi que eu tinha um chamado para o ministério. Então, assim, ele falou assim, afinal de contas, você é uma autoridade espiritual, mas não é o fato de eu ser pastor ou não. A questão é que eu estava ali como um pai e queria o melhor para minha filha, mas intencionava realizar o casamento, né,
né, se houvesse dela esse desejo. E, assim, na hora foi complicado, mas eu falei, né, com os dois e disse assim: olha, vamos dar um tempo, vamos ficar no 0 a 0, volta para a amizade e depois lá na frente a gente resolve isso, né? E a minha filha foi muito obediente, chorou, né? Ficou assim triste, ficou chateada com os pais, decepcionada, mas nós oramos com ela. E naquele momento que nós estávamos orando, ela sentiu um sono, assim, que depois da oração ela dormiu. Aí dormiu, e aí ficou praticamente, quanto tempo sem namorar? 2 anos. Oi? 2 anos, 1 ano e meio. 1 ano e meio praticamente, sem namorar o rapaz. Até que um dia a gente estava em viagem, e aí nós falamos: filho, você ainda é apaixonado por esse rapaz? Ela falou: sou, pai. Filho, você vai fazer 21 anos, você já tem maturidade para saber o que você quer da sua vida, se é essa pessoa ou não. Mas a gente teve que tomar essa decisão porque você está em outro país, vivendo uma outra realidade, né? E a maioria das amigas, dos colegas que foram estudar com ela, não, assim, estavam festando tanto, estavam tão perdidas na vida, assim, em relação aos estudos, que acabavam nem continuando a faculdade. Então era muito preocupante para nós. Mas se você quer voltar, quer namorar esse rapaz, fique à vontade. E aí a gente consentiu que ela voltasse. E ela ficou praticamente 6 meses namorando aquele rapaz, e ela por si mesma ela resolveu terminar. Então, parece algo absurdo dessa interferência dos pais em relação ao namoro de uma filha. Eu tive uma outra situação com meu filho, do meio, né? Mais ou menos uma história, né, parecida, e aí ele entendeu, passou. E a minha filha mais nova, aconteceu uma outra circunstância, e aí eu falei com ela. A filha mais nova é aquela caçulinha, né, que a gente aprende a ser pai, que a gente entende que tem pouco tempo e aproveita mais a infância. E eu conversei com ela dentro dessa mesma situação parecida com a mais velha. Ela: dá um tempo nesse namoro, vamos buscar Deus, vamos procurar Deus, veja qual que é a vontade de Deus para vocês. E ela não entendeu. Ela passou por cima dos pais, do referencial que ela tinha, atropelou, e ela começou a namorar escondido e tal, e até que a gente conseguiu fazer com que ela fosse fazer a faculdade, e ela, né, resolveu ir morar com o rapaz. Não vou morar com o rapaz. E a gente, assim, quando aconteceu isso, né, tudo aquele referencial, tudo aquilo que a gente imaginava, que tinha que ter um tempo, um momento para se conhecerem melhor e tudo, etc., foi passado por cima. Eu comecei a olhar dentro da perspectiva de Deus, quando Deus, né, ele tem referências, parâmetros, e a palavra de Deus é um referencial para nós, e a gente costuma passar por cima. Então a gente começa a aprender o que é, né, ser filho de Deus, o que é ser um cristão. Às vezes, quando a gente vê os nossos filhos indo contra aquilo que nós entendemos como precioso para eles, como referencial de vida para eles. Quando o filho ele se rebela, a gente começa a olhar assim: puxa vida, quantas vezes a gente fala para Deus: não quero, agora não é o momento, né? Não é a hora, tem muita coisa ainda para a gente resolver, não quero saber de Deus agora, né? Não quero buscar Deus, não quero essa verdade para mim. Ou a gente quer alguma parte dessa verdade, mas a gente não quer o todo, né? A gente escolhe o que a gente quer dentro do referencial da palavra de Deus. E aí a gente leva a nossa vida até esse momento. E foi uma experiência extraordinária. O que aconteceu? Eu estava cuidando de uma igreja aqui lá no Rio Alegre, né? Uma igreja, e eu fiquei 6 meses lá naquela igreja, numa congregação da nossa igreja lá, ninguém entrava na igreja. Aí eu comecei a fazer cultos na praça, na frente da igreja. De repente, as crianças que brincavam na praça, ou na frente ali não, tem a quadra, elas começaram a vir.
E todas essas crianças, quando eu fazia o apelo, alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Todas essas crianças levantaram a mão e aceitaram a Jesus. E eu entendi que o reino de Deus, ele verdadeiramente é das crianças, que nós temos que ser como uma criança para receber a Jesus, entender o reino de Deus. E eu falei, como é que pode? E aí elas começaram a vir sozinhas para a igreja. E tem dias que a gente tem lá 80 jovens e crianças, porque a gente no final, a gente oferece um lanche, uma refeição. Muitas crianças carentes, onde os pais estão presos, pais abandonados, né, suas famílias, problemas sérios de família, problemas de abuso, né, homossexualismo, e elas acabam daí indo lá e a gente se torna um referencial. E eu ressignifiquei a minha história, um problema que eu tive com a minha filha, entendendo que eu tinha lá uma família enorme, um monte de criança, né, um monte de crianças que vinha até mim e queria um carinho, um abraço, e eu não deixava nenhuma delas sem um abraço e um carinho. Eu nunca deixei de amar a minha filha, mas eu percebi que muitas vezes a gente tem, né, dificuldade em entender o que Deus quer para a gente, e às vezes a gente quer a felicidade a qualquer preço. Eu falei, eu quero ser feliz, e eu passei a ser um problema para minha filha, porque eu entendia que ela deveria ser feliz, mas que ela precisava, né, para ser feliz, passar, né, por algumas circunstâncias na vida ainda. Ela precisava conhecer mais o jovem, ela precisava amadurecer mais, né, ela precisava priorizar, né, os estudos ainda, e ela precisava priorizar, né, a vida do rapaz, quando ele deveria também estar estudando, né, e não entrando no mercado de trabalho já tão novo para sustentá-la, de repente, num relacionamento que ainda não é exatamente um casamento como Deus, né, gostaria que fosse. Então, veja que situação, e a gente começa a trazer isso para a nossa realidade. O que Deus quer de nós? Né, o que Deus espera, né, da nossa vida, como que a gente deveria, né, nos posicionar diante do nosso casamento. O homem, né, ele tem um desafio, porque a palavra de Deus diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, né, se entregou por ela. Esse é, né, o papel do homem dentro do casamento, né, entregar a sua vida pela sua esposa. E que a esposa, né, ela deve, né, tratar o marido com todo o respeito, né? E aí a gente começa a ver como a gente erra nessa questão, como a gente falha nisso, especialmente os homens, porque amar como, né, Cristo amou a igreja é um desafio muito grande. A gente reclama de tudo, a gente às vezes deixa de lavar uma louça, porque a gente não aprendeu, a gente não foi ensinado em casa, como eu, às vezes, deixava de fazer, sendo a linguagem da minha esposa a linguagem do serviço. Não fazia, ou não falava para ela, não precisa me lembrar a cada 6 meses que eu tenho que colocar essa cortina, porque eu sei. Ia procrastinando coisas que para ela fazia todo sentido. Ela queria companheirismo e eu não queria ficar com ela conversando quando chegava do trabalho na cozinha, porque aí ela preparava a refeição, ela trabalhava também, e eu queria o meu sofá, eu queria o meu momento, eu queria o meu tempo, tudo era eu, e eu não ficava fazendo companhia para ela. E quando a Bíblia diz que eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja, né, e deu a vida, eu comecei a perceber que isso era uma coisa tão pequena, tão simples de ser resolvida, né, tão fácil, que não precisava morrer, eu precisava dar vida, passar tempo com ela, eu precisava estar ali junto com ela. E muitas coisas foram melhorando no nosso relacionamento, muitas coisas foram ficando muito bom, e o amor ele só foi aumentando, nós fomos crescendo nesse amor, porque o amor é lá, o que está na própria palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, e a gente pode crescer nesse amor quando a gente entende isso. Então vale a pena se voltar para a palavra de Deus, aprender o que a palavra de Deus tem para nós e colocar em prática, porque é isso, né, que Deus tem como Pai. Ele tem o melhor para nós.
nós dentro do nosso relacionamento. E é um desafio, porque não existe família perfeita. O que existe é o perfeito amor de Deus, que se revela através de Jesus Cristo. As mulheres hoje, elas têm um desafio muito grande quando entrar no mercado de trabalho. Antigamente a sociedade era uma sociedade patriarcal, o homem era força de trabalho, estava ali no meio rural. A gente imagina que a família olhava para o homem como o esteio da casa, porque se ele não estivesse bem, se ele falhasse, acabava toda a comida. Quem é que ia para a lavoura, quem é que ia roçar a lavoura, capinar lá o feijão, o milharal. Então o homem tinha um papel extremamente importante. Mas a mulherada, o tempo passou, 50 anos, mais 50 anos passaram, a mulherada entrou no mercado de trabalho e já tem o seu sustento. E hoje uma das coisas que mais me chama a atenção é quando os casais separam as contas. Não, tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. Aí eu fico pensando muitas vezes, como é que é isso na prática, quando a palavra nos adverte que nós temos que ser uma só carne. Tem a minha conta bancária e a sua conta bancária, e aí na divisão das despesas. O casamento é unidade absoluta. Quando a gente une uma só carne, une o nosso corpo, a gente está em total intimidade um com o outro, o dinheiro é o de menos. Quando eu saí da Lagoa, vim morar em Telemaco, nós fomos procurar uma casa para morar e alugar ou até comprar, e a gente passou em várias casas aqui em Telemaco para comprar. O que mais me chamou a atenção eram casas em fase de construção, quando estavam entrando na fase do acabamento, e a gente perguntava para o vendedor a história daquela casa, e ele sempre falava, não, era um casal, começaram a construir aí, acabaram separando e agora estão vendendo a casa. E não foi nenhuma, nem duas, vários casais que acabaram separando, porque aí entrava uma discussão, ou num problema financeiro, ou nas discussões, eu quero esse piso. Não, eu quero esse piso, não, eu quero essa janela, eu quero outra janela. Eu não sei exatamente o problema, mas nós percebíamos que muitas casas em fase de construção eram vendidas porque o casal se separou. Então, a gente observa o quanto o casamento ele é reflexo das nossas decisões, das nossas atitudes, mas especialmente de não entender a palavra de Deus quando fala em unidade. E quando eu percebo essa questão de separar o dinheiro, eu percebo algo assim, onde, olha, eu tenho meu dinheiro porque eu tenho um plano B. Eu tenho meu dinheiro porque se não der certo, eu não vou depender do meu marido. Eu não vou ficar dependendo de ninguém. E o dinheiro, no linguajar, às vezes, de muitos casais, é o que manda na realidade. É o poder daquele que pode governar através do poder econômico, ditar as regras porque ele tem dinheiro. E isso é muito complicado, porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. E quando o homem sente que ele tem o poder, porque ele tem o sustento da casa, ele já deixou de ser um líder. Ele já perdeu a governança, a liderança do seu lar. Se ele tem que mandar, porque é ele que paga as contas, então o casamento ele já está fadado ao insucesso. Então são muitas coisas que nós percebemos por falta dessa unidade, por falta desse referencial da palavra de Deus. E só queria voltar para minha filha mais velha, que eu deixei em aberto. Eu realizei o casamento da minha filha mais velha, um casamento lindo, maravilhoso. E o marido dela, na época noivo dela, falava assim, olha, se eu souber que você não é virgem, eu vou me separar porque você mentiu para mim. Não porque você não é virgem, mas você está dizendo que é virgem, e se eu souber, eu vou me separar de você pela mentira. E essa menina, ela casou com 23 anos, casou virgem, e eu pude ter o privilégio de fazer o casamento dela, e um casamento muito bonito. E eu vejo assim, Deus fazendo algumas coisas na vida dela, que são coisas assim que só Deus para fazer mesmo.
Então a gente vê, né, quando um filho se posiciona em relação a Deus, né, e Deus começa a abençoar de uma maneira muito além do que aquilo que a pessoa até mesmo pensou ou planejou. A sogra dela, ela casou com um colombiano, e um rapaz assim que apareceu na minha casa assim, de uma maneira inesperada. Depois veio a pandemia, ele ficou morando 2 anos dentro da minha casa. Vieram para passar 15 dias e veio a pandemia. E aí ele não podia voltar nem para a Argentina, nem para a Colômbia, e ficou 2 anos na minha casa. E eu fiquei com aquele rapaz. E o primeiro momento que eu vi os dois assim, assistindo um filme no celular, deitado na cama no quarto, eu tive uma conversa com a minha filha. E eu falei: filha, vocês estão aí esse tempo e tal, eu acho que é melhor vocês, quando forem ver alguma coisa, vocês assistirem na sala, porque ali na sala é um ambiente onde todos estão, e daqui a pouco essa intimidade só vai avançando. Então toma cuidado com isso. E ela catou, mas assim, de uma maneira, pessoal, ela entendeu, e eu não vi os dois em momento algum, e nem uma situação de intimidade. E ela casou então dentro dessa perspectiva que nós colocamos para ela, que hoje é uma coisa muito retrógrada. Mas ela, entre vários colegas e amigos que foram para lá, ela foi, assim, eu acredito que uma das poucas que concluiu a faculdade. Na faculdade lá onde ela fez, é a melhor faculdade de medicina da América Latina. Ela é melhor do que a USP, porque é uma faculdade muito renomada lá e o estudo é muito puxado. E aí, ela, na primeira tentativa, ela passou no Revalida, assim, uma postura de alguém assim que tem um compromisso com Deus e quer fazer as coisas certas. É um menino muito dedicado. Então, assim, para os pais, sempre a gente olhar isso, né? Não que não seja motivo de orgulho, mas eu fico olhando para Deus. Quando Deus, né, olha para a nossa vida como Pai. E às vezes a gente fica titubeando. E eu aprendi muito em relação à minha vida com Deus, com os meus filhos. E quantas vezes, né, Deus pediu coisas para mim e eu dei de ombro para Deus. Quantas coisas Deus quis fazer na minha vida e às vezes eu falei: não, agora não é o momento e tal, não vou fazer, não quero, não vou fazer isso. Então, nós temos um relacionamento com Deus muito sério, é algo assim extraordinário e que reflete na nossa vida enquanto casal. A Bíblia nos exorta a amar o próximo como a si mesmo. E não existe pessoa mais próxima do que o nosso cônjuge. Não tem pessoa mais próxima. E a gente às vezes não ama como deveria amar. A gente não anda a segunda milha, né? Quanto mais realmente a gente se entregar dessa forma, dessa maneira. E aí a própria palavra nos adverte que o homem precisa tratar a esposa como uma parte mais frágil, do contrário, nem as orações dele serão ouvidas. Então isso se torna alguma coisa assim séria, importante para a gente refletir no nosso casamento. Nós somos desafiados por Deus a nos tornarmos pessoas melhores. E isso, dentro do casamento, existe a oportunidade de nós, como cristãos, nos aperfeiçoarmos e nos aproximarmos de Deus, amando de uma maneira extraordinária, como Ele nos amou e se entregou na cruz por nós. É um grande desafio. Assim como eu amo a minha filha mais nova, que deu de ombro para mim, né? Falou: eu não quero nada que você tem para mim. Tudo isso que você falou, que eu deveria fazer, isso para mim não tem importância, eu vou fazer do meu jeito. E eu continuo amando essa menina de uma maneira extraordinária, pedindo graça de Deus, pedindo que Deus abençoe. E eu não amo menos essa minha filha mais jovem do que eu amo a minha filha mais velha, que fez tudo, né, da forma com que eu entendi que deveria ser feito. Eu continuo amando da mesma maneira. E assim Deus nos ama, né, profundamente. Mas Ele dá a oportunidade de nós vivermos, né, esse amor dentro do relacionamento conjugal, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Então nós não temos como dizer para Deus assim: olha,
eu vou continuar fazendo assim, porque eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu vou continuar fazendo como meu pai fazia com a minha mãe, ou como minha mãe fazia com meu pai. O referencial que nós temos do casamento que nós trazemos da nossa casa, né, é um referencial que muitas vezes tem que ser colocado à luz da palavra de Deus, né? Então, a palavra é que vai nortear como nós vamos nos relacionar. E eu queria deixar esse testemunho, né, essas palavras para vocês essa noite, né, como uma experiência minha, né, como compartilhando essa experiência, porque eu creio e entendo que são essas coisas que Deus, né, permite para que a gente possa aprender mais dele, para que a gente possa ser, né, sempre pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, até mesmo filhos melhores, em especial filhos de Deus cada vez melhores. Amém? Então nós vamos, né, orar. Eu quero orar com vocês, renovar as alianças. Eu pedi para a Benusa vir aqui comigo, né, que a gente possa estar renovando as alianças e olhando para nosso coração e vendo aquilo que a gente pode, né, mudar para que a gente ame como Jesus nos amou. Vamos colocar em pé. Se volte para a sua esposa, que você, né, fizesse uma declaração de amor através dessa oração, que você pudesse consagrar a sua família, o seu casamento ao Senhor, de uma maneira, hoje, renovando a aliança que você tem, né, com o seu cônjuge. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esses casais diante do Senhor e declarar, Senhor, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto muitas vezes, Senhor, nós nos limitamos a nós mesmos, mas dependemos do Teu amor para fluir na Tua graça, para fluir, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas enquanto casais. Permita que nós amamos mais, que nós façamos mais um pelo outro, que nós possamos viver, Senhor, o Teu reino dentro da nossa família. Pai, em nome de Jesus, dá graça, Senhor. Pai, que nós tenhamos, Pai do Senhor, uma direção, que o Teu Espírito Santo venha fluir no nosso coração. Por isso nós clamamos, vem sobre nós com o Teu Espírito, manifesta a Tua graça, Senhor, e nós tenhamos, Pai, a ousadia de aprender sempre mais e mais daquilo que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, abençoa esses lares, abençoa esses casais, que venham fluir do Teu amor nesses corações, e eles possam realmente viver a plenitude da Tua graça, Senhor. Eu Te agradeço pela oportunidade, por esta noite, por tudo que o Senhor tem realizado nessas famílias, e que realmente, Senhor, eles possam ser muito abençoados e ter um lar de paz, de alegria, um lar, Senhor, que seja um pedacinho do céu nas suas vidas, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos aí pela paciência, pela oportunidade, né? Eu me coloco sempre à disposição. Amém? Então eu entrego a palavra ao pastor Cleber. Obrigado. Então, para finalizar.